Olá, pessoal. Que bom estar com vocês. No programa de hoje, olha, nós vamos falar sobre um tema que ainda não foi abordado aqui no Viver OK e que eu particularmente amo muito: Egito. Você tem curiosidade em conhecer mais sobre o Egito? Hoje nós estamos recebendo aqui um estudioso, pesquisador sobre civilizações antigas, em especial, claro, o Egito. Por isso, estamos trazendo ele hoje aqui para falar dessa, meu Deus, de toda essa cultura, da diferença do antigo e do moderno, e até algumas dicas para você que tem intenção de visitar o Egito. Então, depois da vinheta, você não pode perder. Eu sendo você, eu não saía daí. Espera, rapidinho, nós voltamos já já. Bem, pessoal, e como eu havia dito no início da matéria, hoje eu estou aqui com essa pessoa querida, estudiosa, gente que tem know-how no assunto, porque é um pesquisador, meu querido, meu amigo, Paulo Iannuzzi. Paulo, muito obrigado. Gratidão por você estar aqui, para a gente poder, isso é quase um mantra, viu, gente? Beber dessa fonte. Eu digo sempre isso porque, geralmente, os nossos entrevistados, no geral, são pessoas que têm embasamento, alicerce, e vêm para cá porque sabe do que estão falando. E é por isso que você está aqui, para falar sobre o Egito. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, pelo menos eu me esforço. Olá a todos, é um prazer, uma satisfação estar aqui, cumprindo esse gentil convite da TV Max, aqui na figura querida e extremamente simpática da Denise. Obrigada. E estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado por estarem aí, apoiando, prestigiando, ao lado desse trabalho. Nós que agradecemos. Nós agradecemos a sua presença. Paulo, agora, por que o Egito, né? Eu sei que você estuda várias civilizações antigas, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu acredito que não só eu, mas muita gente que está aí do outro lado da telinha tem essa coisa assim, esse chamado, essa coisa pelo Egito que não sabe nem explicar o porquê. Agora eu pergunto para você, por que essa especialização, esse olhar mais carinhoso, claro que você estuda outras, para o Egito? No meu caso, é uma questão puramente pessoal e até mesmo, por que não dizer, espiritual. Mas o Egito, ele tem uma questão muito interessante, porque muita gente não gosta e quem gosta não apenas gosta, é apaixonado, enfim, sim. Se vincula muito fortemente. Não se sabe, obviamente, o motivo disso. Mas é uma civilização para lá de milenar, como outras também. Cada um se identifica com uma forma. E essas civilizações antigas são complementares. Não apenas no sentido científico, nos referindo, nos reportando à arqueologia, à egiptologia, no caso do Antigo Egito. Ele contém muito mais, ele contém essa aura de mistério, energia e tal, que transcende o processo científico e a visitação, a observação superficial do que tem ali, né? E é como se aquilo estivesse vivo de alguma forma, ainda está, porque o Antigo Egito, dentro do que a gente observa em documentários, em filmes, em fotos, etc., largamente, fartamente, né, documentado, já se comprovou cientificamente que tudo aquilo que é registrado, está registrado, e que se observa quando está lá, no local, que é muito mais do que a gente vê, né, em fotos, filmes, etc., é 40% do que foi o Antigo Egito.
Mais da metade do Egito ainda está debaixo da areia do deserto e a cada dia é diário o processo de descoberta de artefatos que muitas vezes o país, por viver de turismo, quando ele está abaixo, revela ao público determinadas descobertas que já foram realizadas antes. E outras questões também de estudos particulares por conta de centros de pesquisa, universidades, da egiptologia em geral, no mundo inteiro, principalmente no Cairo, com respeito ao apanhado e experimentação científica dos artefatos encontrados. Isso é diário. Você mesmo, como turista, pode, passeando pela areia, tropeçar num artefato de milhares de anos. Então, esses e outros motivos fazem do Egito algo fascinante. Nos reportando a algo ainda mais antigo, que é contestado, não comprovado ainda cientificamente, se baseando em Platão com respeito à Atlântida, o Egito é uma das civilizações que herdou diretamente muito conhecimento e muitos elementos em todos os segmentos da antiga Atlântida. Tá? Se observarmos o Antigo Egito, em tudo que ele oferece, ele realmente, a civilização egípcia antiga é diferente de tudo que você possa imaginar. Né? Foge ao escopo geral do que encontramos pelo mundo e, ao mesmo tempo, elementos que você encontra na civilização egípcia antiga, alguns deles estão espalhados pelo mundo, o que reforça a ideia de uma civilização mais remota que teve o seu dedo no planeta inteiro. Mais remota do que o que se diz, né? Do que se imagina. Sim, porque a própria ciência atual já lida com mais abertura com a possibilidade, que para alguns já é fato, que essas civilizações antigas são bem mais antigas do que se supunha até pouco tempo atrás. Então, o Egito ele é muito mais antigo, como a antiga Índia, o antigo Tibete e assim por diante, do que se supunha até então, né? Onde você coloca uma data bem mais remota para o desenvolvimento dessas civilizações. É a delícia dos arqueólogos, né? Sim. A delícia dos arqueólogos. Gente, e como você falou, corre o risco de eu ir ao Egito e tropeçar no artefato. Como já aconteceu. Já aconteceu, né? Mais você mesmo que já foi para o Egito algumas vezes, deve saber desse tipo de história. Sim, existem inúmeras, né? Histórias desse tipo e outras que são relatos pessoais, né? E quando a pessoa, de repente eu estou no deserto, eu estou em algum lugar do Egito, ou então, de repente eu acho algum artefato que eu digo assim, gente, isso não é da agora não. Ou isso não é uma réplica, isso deve ser uma coisa realmente milenar. A quem essa pessoa deve se dirigir? Você sabe informar a respeito? Sim, pela Universidade do Cairo, que vai orientar um trabalho de autorização, né, e confirmação do artefato. Esse artefato, dependendo da sua natureza, ele pode e deve ficar ali no próprio Museu do Cairo, tendo autorização justamente desse respaldo em termos de confirmação. Sim. Do artefato. A Universidade do Cairo, ela é que detém e que mantém toda essa coisa da cultura, da parte arqueológica do Antigo Egito, não é? De alguns anos para cá, muito mais, né? Houve, ao longo dos últimos 40 anos, uma conscientização, não só com respeito à preservação e à reestruturação do patrimônio antigo, como até o repatriamento de determinados elementos. Ouvi falar. Isso aí né, por conta do arqueólogo e o chefe do patrimônio ali, pelo menos das pirâmides, que já não está mais no cargo, o Zahi Hawass. Sim, que houve o repatriamento. Quase que não sai o termo. Repatriamento, isso aí é sabido, porque tinha muitas coisas, vazaram entre aspas, né? Muitas coisas saíram das fronteiras do país, né? E assim, de uma forma muito
Tem uma história muito interessante, se vocês me permitem, que inclusive já foi ao ar nesses programas da Fique à vontade. Que tratam também desses assuntos. E foi um programa muito, muito bom. Eu até procurei, não consegui encontrar esse programa, mas eu assisti quando ele foi transmitido. Né? Embora já soubesse da história, mas as cenas realmente foram cativantes. Da busca pelo próprio Zahi Hawass da múmia do faraó Ramsés I, né? Pai de Seti I, avô de Ramsés II o Grande. Né? E essa múmia tinha saído do Egito e ele foi buscar essa múmia, foi pesquisando aqui, ali e tal. Chegou na Inglaterra, soube que da Inglaterra tinha ido para o Canadá, ele foi para o Canadá. Realmente tinha um museu no Canadá que tinha a múmia, mas ela foi cedida a um outro museu nos Estados Unidos. Museu de uma cidade pequena, estava lá a múmia. Né? Em verdade, esse museu solicitou a presença do Zahi Hawass sobre essa múmia, para ele decifrar que múmia era. E ele não estava procurando lá exatamente. Né? Tanto que ele já tinha abandonado a busca. Ao chegar lá, pelas inscrições, etc., e pelos detalhes do sarcófago, ele ficou maravilhado, porque era a múmia do Ramsés I. Então, quando na sua busca ele já tinha praticamente desistido, esse museu solicitou a presença dele para identificar a múmia. E ele conseguiu, por intermédio dos hieróglifos, etc., do texto que estava no sarcófago, identificou a múmia como a do faraó perdido. Que interessante. Ramsés I. Quer dizer, quando ele já não estava mais procurando, entre aspas, ele encontrou aonde ele menos imaginava, que era uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos. É isso? Isso. Gente, que interessante. E não acaba aí. Embora não houvesse naquele momento, por conta do período que a múmia saiu do Egito, porque o repatriamento de artefatos egípcios é de uma data específica em diante, né? Não caberia, não teria nenhuma obrigação do museu vender a múmia que o Zahi Hawass tentou comprar. E, para a surpresa dele e de todos, o museu cedeu a múmia para que fosse repatriada, retornasse ao Egito. E não parou aí. O Zahi Hawass, contrariando até a questão da religião muçulmana, ele reproduziu a procissão fúnebre que um faraó tem. Ele reproduziu todo o ritual que existia naquela época de reconduzir uma múmia à sua tumba. Meu Deus, que lindo, As cenas que sobre isso foram fantásticas, me arrepio até hoje. Né? Mas deve ser emocionante mesmo. Porque tem todo um processo ritualístico para o enterro de um faraó, né? Todo um processo até místico. Sim. Magístico, por que não dizer? Com certeza. Espiritual, todo um processo envolvido que foi reproduzido numa procissão levando o sarcófago até. É toda uma crença repleta de ritos. Exatamente. De ritos, né? É uma coisa ritualística mesmo. Então esse tipo de coisa ainda existe sob uma outra ótica, uma outra proporção, mas a energia disso ainda está lá. Com certeza. Eu acho que não existe, se bem que tem, quem vai para o Egito. Eu ia dizer que não existe quem vai ao Egito e fique imune a essa energia. Eu ia dizer isso. Mas tem pessoas que podem até ficar imune e ver a coisa apenas como um ponto turístico. Como eu procuro dizer, até pela minha experiência e experiência daqueles que eu levei ao Egito em grupo, é um lugar, como existem outros no mundo, dependendo da sua identificação pessoal, quando você está com a mente aberta para isso, se você está voltado para outra coisa, não adianta. Mas é um lugar que uma coisa é você estar ali, outra coisa é você entrar ali. Né? Uma coisa é estar, outra coisa é entrar. Eu acho que o Egito não se abre para qualquer um a todo momento. Eu acho que eu captei a sua mensagem. Cada pessoa que vai ao Egito, ela tem uma experiência única. Sim.
né? Uns conseguem vislumbrar ou entrar nesse universo mágico que o Egito tem, ainda hoje tem, nesse campo energético, nessa coisa. E outros, às vezes, não se abrem porque para foi isso, ali, né? o polo de emanação da luz para o mundo, quando a humanidade se reestruturou a partir depois da queda da Atlântida, né? Independente de crença ou disso ou não sobre a Atlântida, realmente foi uma civilização como outras, de muito conhecimento, cujo conhecimento surgiu praticamente da noite para o dia. Em pouco tempo houve um desenvolvimento nisso. E dentro do meio ocultista, por exemplo, de estudos mais profundos ligados a essas questões também transcendentais e do estudo do cosmos e da verdadeira natureza das coisas, inclusive do ser humano, o Antigo Egito ele é considerado, pelo seu manancial de conhecimento e tudo aquilo que a gente está falando e muito mais, como o pai da humanidade. Sim. Enquanto a Índia antiga é a mãe da humanidade. Ou seja, dois polos complementares que, contrariando o que ainda existe dentro do conceito científico, eram civilizações que, eu sempre digo, trocavam figurinhas, ou seja, existia um intercâmbio, né? Não só entre Índia e Egito, mas existia intercâmbio com outros lugares. Por exemplo, no início do século XX, houve uma descoberta muito interessante. Essa descoberta, o trabalho em cima dela, de Sim. pesquisa, foi suspenso e foi retomado há pouco tempo, no início do século XXI, Que bom que foi retomado. Inclusive, publicado um livro a respeito. Os egípcios na Austrália. Austrália? Como eles chegaram ali, não se sabe Não ainda. se sabe mesmo. Mas eles chegaram, tanto que nesse local na Austrália, no sudeste da Austrália, em Queensland, mais ou menos, você tem pedreiras ali com hieróglifos talhados na pedra. É isso que eu ia perguntar agora para você. Eu iria perguntar isso agora. Com base em que falaram que houve, né, pessoas do Egito na Austrália? Aí você está dizendo. Tem evidências. Tem evidências inclusive, concretas. O governo australiano e os centros de pesquisa pediram, e foi aceito, que egiptólogos da Universidade do Cairo fossem lá para analisar os hieróglifos. E eles autenticaram os hieróglifos. Ratificaram isso. Ratificaram. Autenticaram os hieróglifos e ratificaram. Ou seja, esses aqui são hieróglifos realmente egípcios do rei tal, que morreu aqui por causa de uma picada de cobra, etc. Está tudo aqui escrito. Meu Deus! Em hieróglifos, na Austrália. E um detalhe, somente os egípcios têm bumerangue, coisa que você só encontra na Austrália. Os egípcios levaram da Austrália para lá o bumerangue, que você encontra vários elementos no Museu do Cairo. É mesmo? Então, é comprovado já que os egípcios lá estiveram. Como eles chegaram na Austrália, o que eles foram fazer lá, é um mistério. Quer dizer que se eu for no Museu do Cairo hoje, eu posso procurar um bumerangue lá? Vários. Você vai encontrar vários, são muito bonitos. Gente. Pintados, ornamentados, em estilo egípcio, mas tecnologia que não era deles, né? Porque não deixa de ser uma tecnologia. O outro exemplo, teve um período final da década de 70, início de 80, se não me engano, que algumas múmias saíram do Egito para serem pesquisadas por tomógrafo, que era novidade na época, na Europa, especificamente na França e na Alemanha. E eles constataram na múmia de 2 sacerdotes, né, folhas de coca. Folhas de coca? Folha de coca só dá nos Andes. Sim, sim. Na cordilheira. Por isso que eu estou admirada. Então, existem várias explicações, mas não são conclusivas, sobre esse achado, né? Isso, em princípio, indicaria que os egípcios mantinham um intercâmbio também com as Américas. Sim. Né? Mas não existe nada conclusivo cientificamente. Agora, também ninguém explica como folhas de coca, que só existe aqui na América, na Cordilheira dos Andes, foram parar ali dentro de uma múmia.
um sacerdote egípcio. Coisa. Né? Gente, eu fico admirada, sabe? Quando vejo imagem de sarcófagos, quando eu vejo aquelas joias. Meu Deus, os mosaicos, não é? Sim. Que você olha assim, e aquelas joias que você vê ali, são todas semi-preciosas, muitas delas, né? E o ouro é praticamente puro, não é verdade, ali? Sim, a quantidade de ouro que eles usavam era bem grande e não usavam para estética. Não? Não. Inclusive essas pedras, preciosas e semi-preciosas, muitas delas eram para ornamento, mas outras tinham uma finalidade de captar ou emanar vibrações, energia. As peças de ouro, por exemplo, eram utilizadas para fechar determinados pontos do corpo, evitando que energias, vibrações negativas entrem. Porque o ouro, ele não deixa passar energia negativa. É mesmo? Não. Eu não sabia disso. Pois é. Então, eles utilizavam ornamentos de ouro não apenas por estética, Mas como proteção. Como proteção e como aspecto simbólico em termos de geometria sagrada, né? Porque eles eram elaborados, os artefatos, joias, etc. Você vê isso no Tesouro de Tutancâmon. Sim, sim. Se você observar as joias ali, todas elas foram ornamentadas na geometria sagrada com uma matemática específica, assim como os hieróglifos, né? E isso tem o mesmo efeito psíquico que os chamados crop cycles lá na Inglaterra, os círculos nas plantações. Sim. Né? Tudo aquilo em geometria sagrada. Então, esses elementos, até mesmo o alfabeto hieroglífico, ele vai causar alguma impressão em quem observar aquele texto, como em outros idiomas tidos como sagrados, no mundo inteiro, que na verdade são somente 6. Gente, a sabedoria milenar, coisas que a gente começa a ler sobre o Egito e você fica ali, quando eles falam, né, as pessoas, me corrigem se eu estiver errada. Você quem é um estudioso aqui, quem é um especialista no assunto é você, não sou eu. Não, a gente não sabe tudo, né? Eu sou uma curiosa. Eu estou tentando passar alguma coisa para vocês. Uma coisa que eu acho linda, e acredito que todo mundo chama a atenção de todos, talvez esteja mudando um pouquinho a rota do assunto, mas é a pintura dos olhos, né? Aquela maquiagem, que o pessoal acha que é maquiagem dos olhos. Não, né? É maquiagem, não. E no fundo não era maquiagem. Eles faziam aquilo, me corrige, para evitar insetos. É isso mesmo? Não somente insetos, mas o sol e a secura do deserto, para proteger essa região aqui. Que a gente sabe que é muito vascularizada e uma pele muito delicada, Sim. muito sensível. Sim. Né? Então, eles delineavam os olhos no formato do olho de Horus, que é um formato também parecido com o que você encontra nas leoas, nos leões, no leopardo, que tem essa delineação dos olhos, muito parecida. De alguns gatos também, tanto que o Egito é o país dos gatos, né? Mas feito de um material próprio para proteção por conta do sol e da secura do deserto. E outra coisa, o fato que eles, desde naquela época, né, eles usavam perucas. Sim. Eles raspavam o cabelo, é verdade? Tira essa dúvida. Para evitar piolhos, exatamente, insetos, raspavam e usavam as perucas, e muitas vezes essas perucas eram ornamentadas de acordo com o poder aquisitivo daquela pessoa que estava usando. Sim. Lembrando que os cosméticos que a gente tem hoje foram inventados lá e eram largamente usados. Muitos para proteção da pele, outros não, outros para realmente uso estético. A beleza mesmo, estético, né? Agora, por conta da higiene e dos piolhos, a maioria vivia raspada. Raspavam a cabeça e ornamentavam perucas. Criavam perucas bastante diferenciadas, algumas para ocasiões especiais, por conta disso. Sim, por conta dessa higiene. Então, Paulo, o nosso papo está muito interessante. Eu acho que nós ficaríamos aqui horas falando sobre o Egito Antigo, e tem muita coisa que não foi falada. Sim.
Mas espero que tenhamos outras oportunidades, não é? Com o maior prazer, estou à disposição de vocês. Tem alguma coisa para você falar para o nosso telespectador, pessoal da TV Max, posteriormente para os nossos internautas, que você queira deixar como palavra final dessa matéria? Vamos lá, é uma frase que eu costumo sempre repetir quando dou aulas, conferências, palestras, lives, etc. A posição das estátuas egípcias que ladeavam os pilonos dos templos, dos palácios, naquela posição tradicional, eles sentados com os pés separados e paralelos, mãos sobre as coxas, aquela posição que a gente vê nas estátuas, que é a posição de meditação que eles utilizavam. E aquela posição significa pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não há deserto que nunca se acabe. Olha, isso foi profundo. Não há deserto que nunca se acabe. Isso aí. É isso aí. Isso aí é um recado para vocês, viu, gente? E para mim também. Olha, as redes sociais do Paulo, qual que você desejaria que nós colocássemos aqui na tela para o seu Instagram? O arroba Paulo Iannuzzi, Pilares de Nerves. Pronto. Tá tudo aí. Olha, pessoal, você já sabe, o programa vai no ar na quinta-feira, com reprise na segunda, às 15h40. Depois nós vamos para o canal do YouTube do Viver OK. E aí sim vocês podem, quem perdeu a matéria completa, ou quem sabe de outra pessoa que gosta muito do Egito, que tem curiosidade, pode compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com quem você quiser. Está ali para isso. E você também pode deixar comentários lá, que o Paulo vai nos ajudar a responder. Com certeza. Não é? Até dentro do nosso próprio canal. Não é, Paulo? Lá do YouTube. Isso aí. Viver OK. Então, meu querido, eu agradeço a você, gratidão. Eu que agradeço a todos vocês que estiveram até aí conosco. E vocês viram que a minha voz hoje não está legal, estou rouca, tentei fazer o programa da melhor forma possível, então perdoa a rouquidão. Esse programa sempre é feito pensando e para você. Espero que tenham gostado do tema de hoje. A minha gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.